senhoras e senhores, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa OAB em Foco. Eu sou o José Antônio Rodrigues Mayhofer e vamos ter hoje mais uma apresentação de um programa com discussões de temas jurídicos. Este programa é patrocinado pela Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, Seção Teresópolis, que é presidida pelo Dr. Jefferson Soares e vice-presidida pelo nosso amigo Dr. Rodrigo Ornelas. E também pela Diário TV, né? Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós temos aqui dois convidados ilustres e vamos discutir dois temas que afetam diretamente o nosso dia a dia jurídico, as pessoas em geral, que é o Juizado Especial Cível, com o qual nós vamos conversar com o Dr. Henrique Borgongino, e é a respeito do Ministério Público, Vara de Família, etc., e também sobre o juizado, com o Dr. Elis Hermídio Figueira Júnior. Eu daria a palavra, então, ao Dr. Henrique para o seu boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, boa noite, José Antônio. Dr. Elis, boa noite aos nossos telespectadores. O que for de interesse de nossos telespectadores, eu poderei, dentro da minha possibilidade, tentar levantar qualquer dúvida com relação a juizado. Vamos conversar bastante sobre o juizado hoje. Dr. Elis, muito obrigado pela sua presença. Seu boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, telespectadores. Meu nome é Elis Hermídio Figueira Júnior, sou promotor de justiça há quase 19 anos. Até dezembro do ano passado era promotor em Sumidouro e acumulava a Vara de Família de Teresópolis. E no momento estou na capital e estou aqui pronto a responder perguntas e questionamentos de qualquer pessoa e do entrevistador, lógico. Bom, obrigado, doutor Elis. Vamos conversar com o doutor Henrique a respeito do nosso tema, Juizado Especial Cível, aqui em Teresópolis especificamente, que afeta aqui a nossa 13ª subseção. Doutor Henrique, Juizado Especial Cível está nos atendendo bem? Doutor José Antônio, infelizmente, a verdade ela tem que ser dita. A doutora Renata Guarilho, ela é uma heroína. Hoje nós temos um número imenso de distribuição de iniciais, de modo que, por exemplo, ontem eu distribuí uma inicial e a audiência de conciliação ela foi marcada para o dia 1º de dezembro. Ontem para o dia 1º de dezembro? Ou seja, uma demanda de quase 6 meses. Bastante tempo. O que ocorre é o seguinte, aquele calor, aquele furor da ação, quando a primeira audiência ela já ocorre, eu acho que os ânimos até já se acalmaram. Arrefeceram. Exatamente. Então, o que acontece? Inclusive, nós estávamos conversando aqui anteriormente, a comarca, ela tornou-se de entrância especial. Isso. Recentemente. Recentemente, há cerca de 3 semanas, um mês. Um mês atrás. E necessário se torna de que a Ordem dos Advogados do Brasil, seção aqui, a 13ª subseção, ela crie um mecanismo de levar essa reivindicação dos advogados para que seja criado pelo menos mais um juizado, para ver se diminui o tamanho, o tempo de espera entre a distribuição da ação e a primeira audiência, que é a chamada audiência de conciliação. E esse é o grande problema. Doutor Henrique, a esse respeito nós falávamos aqui há pouco com o doutor Elis. Eu queria saber a sua opinião, doutor, a respeito dessa pergunta. Me pareceu que a necessidade realmente da criação de mais juizados especiais na cidade é bastante premente, não é isso? Sim. Foi como o doutor Henrique falou. A demanda hoje é muito grande. A indústria de iniciais está acima das expectativas. Então, como pode uma juíza, que é a doutora Renata Guarilho, processar e dar andamento, sentenciar, fazer audiências? Lógico que ela não faz sozinha, os conciliadores. Mas eu soube há pouco tempo que a demanda está em torno de 12 mil processos. Chegando a 12. 12 mil Chegando processos. a 12. É muita Como coisa. pode um juiz
dar conta de 12 mil processos. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Impossível. Teresópolis recentemente foi elevado à entrância, ou seja, se equiparou a algumas comarcas, como Rio, Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campos. E isso vai aumentar o número de juízes aqui. Automaticamente serão criadas novas varas, ou mais uma civil, mais uma criminal, talvez 1 ou 2 juizados especiais, né? E nós estamos com o problema do fórum aqui também. O fórum foi projetado há 40, 50 anos, 60 anos, eu não sei, e hoje abriga uma quantidade enorme de juízes, que na época devia ter 1 ou 2 juízes aqui, quando o fórum foi criado, e hoje tem aqui 7 ou 8 neste fórum, sem falar o juizado, que está no fórum de Agriões, e sem falar na vara da infância, da juventude lá. Então, teve um evento na Câmara, uma sessão, na qual foi feita a proposta de construir um novo fórum. Parece que vai ser no pátio da Prefeitura, ali onde guardam os carros do... Atrás da Câmara, é isso? Não, pelo que eu entendi, conversando com magistrados, vão usar todo o estacionamento da Prefeitura, ali ao lado da Prefeitura, entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura, e aquela parte de trás, e um pedaço da praça. Não quer dizer que a praça irá acabar, mas será afetada durante as obras. Vai ser feita uma permuta, a esse respeito, eu li uma declaração de uma determinada pessoa dizendo que aquele parquinho atrás do prédio da Prefeitura, ele continuará existindo. Sim. Até porque é um parque, uma pequena praça que atende ali aos vários moradores dos prédios ao lado, com as suas crianças, etc. Eu tive a impressão, doutor Elis, de que aquele espaço, não sei, essa é uma impressão pessoal minha, e pode ser que, salvo o melhor juízo, eu esteja realmente enganado, mas eu tive a impressão de que aquele espaço é pequeno em relação, por exemplo, a um fórum que eu conheço bem de Volta Redonda, que é padrão. Na verdade, os nossos fóruns hoje são praticamente padrões, né? Sim. O de Macaé, o de Petrópolis. Então, a impressão, eu conheço o fórum de Macaé, de Volta Redonda e de Petrópolis. A impressão que eu tenho, doutor Elis, é de que o espaço ali não é suficiente para construir um fórum do tamanho daqueles. Pode ser que eu esteja enganado, meus amigos. Talvez para a construção de um fórum do tamanho do prédio do Fórum Regional da Barra. Que ele é um pouco menor. Ele é um pouco menor, é verdade. Menor. Bem lembrado, doutor Henrique. Ele é um pouco menor, sim, o da Barra da Tijuca. Mas eu, conversando com um juiz que trabalha na presidência, e ele me falou que a área cedida ao tribunal para a construção desse novo empreendimento da Justiça, que vai beneficiar todos de Teresópolis, chega a 10 mil metros quadrados de terreno, alguma coisa assim. E, pelo que eu soube, eles vão construir 1 ou 2 andares de estacionamento, 1 ou 2 ou 3 andares de estacionamento, e o resto será tudo andares para a Justiça. Eu também entendi que seria só aquele pedaço atrás da Câmara. Não, pelo que ele me falou, será o estacionamento inteiro. E parece que o prédio vai ter 8 ou 9 andares, fora os 3 andares de estacionamento. Era o projeto que deveria ter sido feito aqui há 2 administrações atrás do tribunal. Eu não sou do Tribunal de Justiça, não tenho nada com o Tribunal de Justiça, eu faço membro do Ministério Público, não do Tribunal de Justiça, mas os boatos vão acontecendo, a gente está ali no meio e vai sabendo. Aqui teve um problema de a sociedade, ou a Câmara de Vereadores, dizendo que o gabarito que queriam fazer de 10, 11 andares aqui era um absurdo, que não sei o quê, que era inviável. E acabou, mudou a administração do tribunal e a administração passada do presidente Luiz Veiter deu fim ao projeto do Fórum Novo. Agora, em janeiro deste ano, fevereiro desse ano, assumiu o novo presidente do tribunal e ele voltou com o projeto de essa comarca ter um fórum que atenda as expectativas da cidade. E ali chegaram à conclusão de novo que não teria condições de levantar um prédio de 11 andares. Eu não vejo nada demais. Do lado é um colégio estadual, atrás é uma coleteria estadual, do lado é uma rua, acho que não teria problema nenhum. Temos na frente um edifício enorme de 10 andares, eu acho que o Marco Central tem, e o edifício garagem ali um pouco mais na outra esquina. Não iria ferir o código de postura do município. Foram feitos 3 andares, pelo que falam aí, que não existiam após a conclusão do prédio, que são as salas comerciais que estão em cima do prédio. Então não veria nenhum problema construir um prédio de 11 andares. O que vai acontecer? O fórum se transfere para a prefeitura. Os advogados vão ter que se deslocar, a promotoria vai ter que se deslocar, a defensoria vai ter que se deslocar. Ou seja, o Ministério Público hoje
está em 2, 3 andares alugados num prédio comercial na cidade. Estava procurando um terreno nesta cidade para comprar, para construir uma sede própria, como tem em quase todos os lugares. Perfeito. Com a mudança agora do fórum para o pátio da prefeitura, não faz sentido construir um prédio aqui perto do fórum, comprar um terreno e construir um prédio. Por quê? Vai se deslocar. O promotor, praticamente, numa vara de família, está em todas as audiências. Numa vara criminal, está em todas as audiências. Não tem como ele ficar aqui nessa rua aqui e se deslocar para a prefeitura para fazer audiência e depois voltar. Então, com isso, vai se deslocar Ministério Público, advogados e Defensoria Pública. É o que vai acontecer. Ou seja, vai todo mundo ter que se deslocar para lá. Segundo eu entendi, doutor Elis, me parece que essa área aqui hoje, onde está o nosso atual fórum, ela foi cedida em troca à Câmara. Parece que houve uma prefeitura. Uma permuta. Né? Uma permuta. A prefeitura está cedendo aquele terreno e, em contrapartida, o tribunal cede o prédio para fórum. Eles transferirem algumas secretarias, não sei o que eles vão fazer, que finalidade. O que eu ouvi até falar que ali no onde é o fórum seria a sede da prefeitura e a prefeitura tornaria-se um museu histórico da cidade. Levantaram essa hipótese. O tamanho não dá. É verdade. Posso te garantir que não dá. A prefeitura hoje é muito maior que aquele fórum ali. Não dá. Ouvi dizer que algumas secretarias que pagam aluguel aí iriam passar para ali. Isso. E iria resolver atender. Comportaria. Atender em parte, né? Porque não daria todas ali também. Perfeito. Agora, a obra será feita lá. Inclusive houve a desafetação da praça para que possa fazer a tal prédio. Por isso que eu digo, a praça será mexida durante a obra, deve uma coisa. Depois a praça será mantida. Mantida, né? Perfeito. O que é justo, né? Bastante, né? Bom, interessante o esclarecimento. Voltando aqui ao nosso tema de juizado especial civil, doutor Henrique, como é que está o atendimento hoje lá no juizado? Balcão, cartório. Isso. Demorado, muito demorado. Um fato que interessa diretamente aos senhores telespectadores que têm alguma ação lá no juizado e a nós, advogados, que estamos lá todos os dias, né? Com a tentativa de tentar solucionar o problema da demora, o que acontece? Eles criaram um sistema de atendimento para advogado e atendimento ao público em comum. Só que as demandas em face de certas empresas, eu não vou citar nome porque não há necessidade. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo. Casa José Silva, por exemplo, que nem existe mais, com líder de ações. Essa empresa, ela contrata um escritório de advocacia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Esse escritório no Rio de Janeiro, ele não vai ficar vindo até Teresópolis por causa das tantas e tantas demandas que existem na cidade. Então, o que é que ela faz? Esse escritório terceiriza, nem terceiriza, quarteiriza para um escritório na cidade. Isso. E aí, esse escritório, então, ele começa a tomar conta dessas ações e quando a gente chega no balcão de atendimento para ver 1, 2, 3 processos, eu já cheguei a ficar 1h30 para ser atendido, porque não é só uma Casa José Silva, são várias empresas que têm vários processos e muitos processos. Então, os advogados, inclusive dessas empresas, só porque você sabe que o atendimento hoje no balcão são por 5 processos. Estão limitados, o atendimento está limitado a 5 processos. Se você por advogado? Por advogado. Inclusive, por advogado. Se ele quiser mais, ele tem que voltar para o fim da fila. É verdade. Então, o que acontece? Quando o advogado vai para olhar... Ontem eu fiquei 50 minutos na fila para ver um processo. Precisa melhorar. E então, o que acontece? Você olha do balcão, você olha para dentro do cartório, o número de processos em cima da mesa é algo espetacular. É sensacional. É um mar de processos. E aí você vê muito pouca gente trabalhando. O senhor acredita, doutor Elis, com relação a isso, por exemplo, a esse afunilamento no atendimento, etc., que o processo eletrônico que está em andamento, o Tribunal de Justiça anda trabalhando muito nisso, vai contribuir com a melhoria nesse atendimento? Acredito com a celeridade na aplicação do direito, etc.? Eu acredito que sim, porque não existirá o papel, será tudo virtual, né? Hoje, a segunda instância no Tribunal
falando a nível de Procuradoria e Tribunal de Justiça, os processos criminais me parecem que são todos virtuais. Todos virtuais. Todos virtuais. Não existe mais papel. É verdade. O papel da primeira instância desaparece na segunda instância. O promotor tem que fazer, o procurador, né? Na segunda instância é procurador. O procurador tem que fazer parecer diretamente virtual, através de senha eletrônica, ele emite parecer, é tudo gravado e papel não existe mais na segunda instância. Vai melhorar, mas falta estrutura. Precisa de internet rápida, de linhas telefônicas, precisam de tudo. E muitos advogados não têm nem computador. Como é que uma pessoa que não tem computador vai poder advogar na segunda instância no criminal se é virtual? Esse é um tema que nós vamos voltar daqui a pouco a falar a respeito dele, porque é uma preocupação para alguns advogados. Nós conhecemos advogados que ainda lidam com máquina de escrever. Meu pai. Essa é a sua referência, exatamente. Meu pai. Então, nós vamos ter cuidado com esse assunto do processo eletrônico, embora, evidentemente, seja uma evolução grande, né? Deve acelerar o processo, etc. Mas há uma parte dos advogados, etc., que ou se adaptará ou poderá ser grandemente prejudicada pela adoção desse processo. Não é isso, doutor? Com certeza. Meu pai tem 81 anos, completou essa semana. Foi promotor de justiça, procurador, foi desembargador, aposentou e desde a sua aposentadoria no ano de 2000 voltou à inscrição na OAB e advoga no Rio de Janeiro. Ele até hoje ele usa máquina de escrever, elétrica. E tem uma pessoa lá no escritório que bate todos os pareceres dele, petições, pareceres não, porque não dá mais parecer. Todas as petições que ele faz, bate para o computador para que possa dar entrada na justiça. Nós vamos voltar daqui a pouquinho esse tema, comentar mais um pouquinho sobre isso. E vamos encerrar agora nosso primeiro bloco e voltaremos com o doutor Elis e o doutor Henrique sobre juizados especiais e Ministério Público, vara de família, etc. Outros assuntos do interesse de vocês também. Até daqui a pouco. Senhoras e senhores, estamos de volta para o nosso segundo bloco com as nossas entrevistas de hoje no nosso programa OAB em Foco. Sejam bem-vindos novamente. Continuamos aqui com a nossa entrevista com o doutor Henrique Borgongino, advogado militante na cidade. Estamos conversando sobre o tema juizados especiais cíveis aqui em Teresópolis e com o doutor Elis Hermídio Figueira, promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, também a respeito de temas variados e sobre esse tema também de juizados. Doutor Henrique, o juizado está célere em julgar os processos? É um outro problema que nós estamos enfrentando. O que está acontecendo? Como já dito anteriormente, nós só temos uma juíza de carreira, que é a chamada juiz togado. Doutora Renata. Doutora Renata Guarilho. Como uma forma de tentar amenizar o problema do julgamento dos processos, o que o Tribunal de Justiça acabou por fazer? Em algumas comarcas, inclusive Teresópolis. Existem alguns pretendentes a cargos à magistratura, né, estudantes de direito que se formam e então ingressam no curso da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Ao fim desse curso, eles estariam, em tese, preparados para fazer um concurso para a magistratura e, em passando, ingressarem, então, o Tribunal de Justiça na condição de juízes. O que o tribunal faz para tentar amenizar? Ele pega X números de estudantes da Emerge e ele, então, destaca e desloca para essas comarcas para que eles funcionem como juízes leigos, para tentar diminuir a demanda da juíza togada, que não dá conta de quase 12 mil processos distribuídos. O que é humanamente impossível, né? Nós estamos no mês de junho. Hoje é dia 17 de junho. Nós estamos com uma demanda de quase 12 mil processos distribuídos no juizado. Então é muito complicado. E o que está acontecendo? Está ocorrendo um outro problema. Doutora Renata, ela quando faz as audiências, ela tenta no máximo dar sentença em audiência. Ela rapidamente pede para as partes saírem, irem para o corredor. O que é muito bom, né? Muito bom. Passagem. E ela inicia ali o processo da sentença dela em 10, 15 minutos. Ela já chama as partes da audiência anterior e já as partes da audiência do momento. Então ela dá a sentença
e cria-se ali uma celeridade naquele processo. Os juízes leigos, eles estão começando também a ter certas dificuldades. O que ocorre? Você é marcada a audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação ocorre não havendo acordo, pode ser determinada uma nova data para a audiência de instrução e julgamento. Há casos, aqui em Teresópolis, que a audiência de conciliação ela é feita pelo próprio juiz, que não é aquele de carreira, que é o juiz leigo. Juiz leigo. E aí ele faz a audiência de conciliação, instrução e julgamento. Então eu vou repetir, faz-se a conciliação e marca uma nova data para instrução e julgamento, ou faz-se uma audiência de conciliação, instrução e julgamento com o juiz leigo. E ele não dá a sentença na hora. O que ele faz? Ele marca uma data para leitura de sentença. O que isso significa? Que a parte ou o advogado deverá, naquela data já fixada na assentada, comparecer em cartório e tomar ciência da sentença, que na realidade é um projeto de sentença que posteriormente vem ser ratificado, homologado pela juíza de carreira, que é a doutora Renata, que é a juíza togada. Mas o que está acontecendo? As demandas, o número de processos tem sido tão grande que os juízes leigos marcam as datas de leitura de sentença e não as cumprem. Nós já esperávamos isso. Eu estou com 4 processos no escritório que eu estou aguardando leitura de sentença desde o dia 20 de maio. E tento acompanhar e verificar se as leituras... porque aí as sentenças elas não estarão à disposição em cartório. Elas serão publicadas no Diário Oficial. Então é mais uma preocupação ao advogado, é mais uma preocupação da parte. É isso que vem acontecendo. Mas aí o prazo começa a correr após a publicação da sentença. Sem dúvida. Não, o prazo é sempre respeitado. Hoje, com a internet, você tem acesso à íntegra da sentença no próprio site do Tribunal de Justiça. Sem sombra de dúvida. Mas é aquilo, causa preocupação, porque você está no aguardo daquela sentença e advogado, quer queira, quer não queira, vive disso, ele vive do sucesso das sentenças, dos processos dele. E está ocorrendo isso. Eu estou aguardando, por exemplo, 4 processos com leitura de sentença desde maio, que infelizmente até a presente data não houve publicação dessas sentenças. Perfeito. Doutor Hélio, eu acho que é mais barato essas empresas participarem desse dia a dia no juizado do que elas tentarem acertar a estrutura delas para evitar esse resolver as demandas, né? Não há resolver interesse. A demanda. Não há interesse. Falaram que uma empresa dessas aí, que eu não vou citar o nome, fez um estudo que para ela é mais barato pagar advogados e ir nas audiências e ser condenada do que fazer uma estrutura decente e evitar a demanda. Porque nem todo mundo tem paciência para ir lá no fórum, perder um dia de trabalho, chegar lá, a audiência não vai ter, vai remarcar. Então é mais barato para ela, um problema com uma companhia grande, se tem 10 milhões de clientes satisfeitos, 1 milhão talvez compareça ao juizado. O resto deixam para lá. Inclusive, outro dia eu tive um caso que foi parar no escritório. O senhor chegou reclamando de uma empresa de telefonia, eu não vou citar o nome, que na fatura dele vinha um valor de utilização de celular que ele pagava para não fazer a ligação de R$ 4,90. E ele me perguntou se valia a pena ingressar no judiciário por força daquilo. Eu fui muito claro a ele dizendo o seguinte, que a impressão que eu, Henrique, pelo menos tenho, é de que isso não é um caso isolado. A empresa faz isso com vários consumidores, a maioria deles não percebem essa cobrança. Se percebem, não vale a pena demandar por causa de R$ 4,90. Isso aconteceu comigo. Agora imagine 1 milhão, de usuários a R$ 4,90. Isso aconteceu comigo. Eu era cliente de uma companhia móvel dessa aí da vida, que não vou citar o nome também, e numa das faturas, agora não sou mais cliente, cheguei lá, vi uso de internet. Falei, uso de internet. Para começar, eu não contratei o serviço de internet. E além do mais, neste dia, eu estava chegando de Nova York, nesse horário estava dentro do avião. Ou seja, como é que eu poderia estar usando um telefone
celular usando a internet dentro do avião, que sequer tinha pousado no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu falei para a pessoa, como? Ah, não, alguém estava usando. Eu falei, como que estava usando? Você não pode nem ligar o celular dentro do avião. E ainda mais a internet dentro do avião, que não existe. Agora existe, é um serviço muito caro, por sinal. Mas aí era uma cobrança de 3, 4 reais. O que aconteceu? Não paguei a conta e fiz a portabilidade para outra empresa e o nome está lá no Serasa esperando eles decidirem o que eles vão fazer, porque eu também não vou pagar 4 reais. Isso é muito comum. Doutor Henrique, voltando ao juizado especial civil, segunda instância do juizado especial, está funcionando bem? Por incrível que pareça, está dando de 10-0 nos juizados. Ou seja, só para colocar, quando nós falamos segunda instância, nós estamos falando de grau de recurso, turma recursal. Não é? É quando você não concorda com a sentença e recorre no juizado especial. O processo vai para uma turma recursal no Rio de Janeiro. Está funcionando bem? Está funcionando, por incrível que pareça. Hoje no estado do Rio de Janeiro, um recurso chamado recurso inominado, ele está levando de 2 a 3 meses da saída, pelo menos eu estou falando a nível de Teresópolis. Saiu de Teresópolis após razões de recurso e contra-razões, é encaminhado, julgado com retorno, cumpra-se o venerando acórdão com 3 meses, de 2 a 3 meses. Isso é um prazo muito bom, no meu entendimento, isso é um prazo muito bom. Sem dúvida, já que você distribui você distribui uma inicial em Teresópolis para ter a primeira audiência de conciliar 6 meses depois, quer dizer, tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Quer dizer, então a turma recursal funciona muito bem, é rápida, e a primeira instância é que está, digamos assim, afunilada. Está afunilada. Evidentemente, não por culpa das pessoas, vamos ressaltar isso, não por culpa das pessoas que aqui estão e que, diga-se passagem, tem funcionado muito bem. Mas a demanda é excessiva. A demanda é excessiva. Né? Eu falo a nível de Teresópolis, a população cresceu muito. Você conhece a demanda o ser humano ele é suscetível de embates, quer dizer, a nossa sociedade, nós estamos aí, nós trabalhamos todo dia com empresas, são acidentes de trânsito, quer dizer, o número de demanda, a população aumentou, o número de demanda aumentou, e o judiciário... É um problema com seguro de saúde, é um problema com a telefonia, problema com bancos, é um problema com a loja. É o problema do dia a dia do cidadão comum. O dia a dia do cidadão comum. O que ocorre? O judiciário, ele infelizmente, pelo menos para as comarcas do interior, porque na capital o número de juizados é infinito, é muito grande. Agora, para as comarcas do interior, infelizmente, o Poder Judiciário não se preparou para isso. E agora vem se arrastando esse problema, um número de ações muito grande em Teresópolis, demora nos julgados, que, de alguma forma, a presidência do tribunal vai ter que rever essa situação, porque realmente está delicado. Não, mas a verdade é a seguinte, os juizados foram criados para desafogar a justiça comum. E hoje é o contrário. Os juizados estão afogados e a justiça comum naquela lentidão de sempre. Muita gente hoje está deixando de entrar com ações no juizado e partindo para a justiça comum. Fácil demora. Muito bem lembrado, doutor Elis. Esse é um detalhe que nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, mais com o doutor Henrique, porque já houve questionamentos com relação a isso. Há uma procura maior em relação à justiça comum, o rito sumário, né, aquele rito que é mais rápido, etc., mais célere, porque as pessoas estão fugindo do juizado, que neste momento não estão cumprindo com a sua finalidade básica, que seria os princípios da celeridade, oralidade, etc. Não é? Esse é um fenômeno interessante que eu acredito que o Tribunal de Justiça esteja estudando, e nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Nós vamos dar o nosso novo intervalo, e eu queria lembrar aos colegas que na segunda-feira, dia 20, nós teremos na OAB uma reunião a respeito do juizado especial civil. Vai haver uma assembleia e vão haver comentários, discussões, sugestões de melhoria que serão levadas ao Tribunal de Justiça com relação ao que anda acontecendo com os juizados especiais cíveis.
Nós voltamos aqui para o nosso segundo bloco dentro de mais alguns momentos. Terceiro Até bloco. lá, então. Terceiro Bloco, melhor dizendo. Até lá, então, meus amigos. Bom, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso terceiro bloco, aqui hoje com o programa OAB em Foco, entrevistando o doutor Henrique Borgongino, advogado, militante na cidade, falando sobre o tema juizados especiais, e o doutor Leris Hermídio Figueira Júnior, também comentando a respeito desse assunto, vara de família, etc. Doutor Elis, o senhor me falou que estava lotado aqui na vara de família. Qual a sua opinião a respeito desta nova lei de alienação parental? O que o senhor pensa a respeito disso? Ajudou? Melhorou? É uma lei recente, né? Foi criada recente, mas a alienação parental já existe há muito tempo, só que não falava este nome, né? Então, criaram uma lei específica para isso, que inclusive tem prioridade de andamento nos processos, como o idoso. Uma espécie de celeridade, como tem o idoso. Todo o processo de idoso, não só na justiça da vara de família, mas qualquer instância aí de varas e civil, juizado, tem que se colocar um carimbo, prioridade idoso. E parece que no artigo da lei de alienação parental também existe essa prioridade. Tem que colocar alienação parental, prioridade. A questão já existe há muito tempo. É o caso do bullying nas escolas. Bullying, inventaram esse nome, bullying. Bullying sempre existiu, só que não era denominado bullying, né? Era perseguição, era implicância, era tudo, né? E a alienação parental também. E criaram essa lei agora e está sendo implantado lá. E isso demora um pouco, né? E, para falar a verdade, são muito poucos casos que acontece a alienação parental. Eu queria lhe fazer uma pergunta, digamos assim, concreta, efetiva. Como é que se aplica, por exemplo, a alienação parental de modo prático? Como é que você comprova esse tipo de coisa? Através de provas, né, que tem que ser produzidas no processo, né, estudo social. E aqui a história. O que é alienação parental? A história da alienação parental subentende-se que é quando a pessoa que detém a guarda do filho faz tudo para que o pai ou a mãe, quem não detenha, fique falando mal, faça... seu pai não quer nada, seu pai não sei o quê, abandonou, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Seu pai não presta, seu pai é um vagabundo, né? Etc. E cria aquelas coisas na cabeça da criança para ela ficar com raiva, influenciando a criança, né? E essa lei foi criada para isso. Isso já existe, né? Eu praticamente, nesses 19 anos que eu irei complementar agora em julho, do Ministério Público, praticamente fiquei mais em vara de família. E isso é muito comum na vara de família. Porque é muito difícil um casamento acabar sendo consenso de ambas as partes. Muito difícil. Hoje, você vê pelos processos que tramitam, pelo menos na vara que eu trabalhava aqui em Teresópolis, Sumidouro, os casamentos não duram 3 anos. Absurdo. Não duram 3 anos. É muito pouco tempo, né? A maioria não dura 3 anos. São casamentos 2, 3 anos. Agora, com a nova lei do divórcio, que entrou em vigor em julho do ano passado, acabou a emenda constitucional. Acabou a separação. Hoje, se você casar hoje e quiser divorciar depois de amanhã, você pode. Não existe mais lapso temporal nenhum para que o divórcio seja decretado. Casou hoje, foi para a lua de mel, não gostou, pode dar entrada depois de amanhã lá no divórcio e recasar daqui a algum tempo. Né? Depois que transitar a sentença, não tiver recurso, você pode casar novamente. Olha, meus amigos telespectadores, não façam isso. Só estamos falando aqui. Eu falo, as pessoas deviam pensar muito bem de casar. A vida a dois é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, né? Você não casa só com pessoas, tem família, tem tudo, uma opção de problema, depois vem filhos, né? É muito difícil, tudo é muito difícil. Então as pessoas namoram, vem aquela empolgação, amor. Namoram muito pouco tempo, se conhecem muito casam, pouco tempo. Exatamente. Essa é verdade. É raro você ver um casamento hoje na justiça de 10 anos, 15 anos. Até dezembro, pelo que eu via, 90% tinha 2 anos, 3 anos no máximo de casamento. Eu tenho um orgulho tremendo de dizer que esse ano eu faço 21 anos de casado. Que beleza.
É um orgulho para mim. Porque... Só? Doutor Henrique, eu acabei de fazer 39 anos de casado. 39? 39. 39? Casei Isso é uma em raridade 72. hoje. Isso é uma raridade, gente. O que acontece? As pessoas casam achando que casamento tem custos. Você tem que ter uma casa, você tem que gasto com prover, tudo, né? A família. É difícil. Quantas pessoas vão lá no fórum não, mas na Defensoria Pública pedir gratuidade na habilitação de casamento? Que não é tão elevado assim, eu acho que é 200, 300 reais, talvez custe uma habilitação de casamento, né, para tramitar aquele processo, né, de publicar, não sei o quê, que negócio, custa 200, 300 reais. Como é que uma pessoa que diz que não tem 300 reais vai casar, né, vai ter que alugar uma casa, Com todos os ônus decorrentes. né, passa a ter problema de pagar água, luz, né, despesas, né, é muito Seguro, difícil. saúde. Tudo. Tal. É E muito daqui a pouco difícil. vem os filhos, né? Filho então nem se fala. Um filho, desde o nascimento até a faculdade, eu posso falar, como diz um amigo meu, custa $100 mil. Doutor Elis, aproveitando essa oportunidade, nós temos visto, assim, como o senhor bem mencionou, novas leis que vêm, digamos, formalizar o que, na verdade, já existia há muito tempo. Os exemplos o senhor mesmo citou. Bullying e alienação parental. Alienação parental, guarda compartilhada. Esse é outro problema. Bom, a minha pergunta para o senhor seria a seguinte, nesse caso, guarda compartilhada. Como é que é possível a guarda compartilhada de um filho, uma filha, de um casal que mora em cidades diferentes? Porque eu tenho visto que isso é muito comum e não vejo formas de você conciliar esse tipo de coisa. Como é que o Ministério Público atua nesse sentido? Porque ele tem uma importância fundamental nesse momento, né? Ele é o defensor daquele menor, dos interesses do menor. Não do pai nem da mãe, mas sempre do menor, não é? Como é que o Ministério Público casamento atua também, e né? resolve isso? Isso é um problema muito sério, a guarda compartilhada. O que acontece com a guarda compartilhada? Como eu falo, um casamento geralmente não acaba em consenso. Geralmente é briga. Briga para lá, briga para cá. Então, 90% dos casos. 90%. Né? É pensão, é patrimônio, tem que dividir. Então, casal, cada um vai morar num lado. Quando mora na mesma cidade, não há problema nenhum. Ano passado, eu me lembro de um processo que tramitou aqui numa das varas de família de Teresópolis, o pai estava requerendo a guarda compartilhada. Só que ele morava em Vitória, no Espírito Santo. E tinha uma filha adolescente. Longe, né? Longe. 500 quilômetros daqui. E está requerendo a guarda compartilhada, dizendo que tem direito agora pela lei, não sei o quê. Como é que você vai botar uma guarda compartilhada de uma pessoa que mora em Teresópolis, um adolescente de 14, 15 anos, com um pai que mora em Vitória? Ele estava propondo a menina, a adolescente, ficar 15 dias com ele em Vitória e 15 dias aqui. Ou então um mês lá, um mês aqui. Como é que uma pessoa dessa, uma criança, estuda? Como é que pode isso? A finalidade que eu entendo disso, o que ele quer é não pagar a pensão, que é muito mais prático para ele, não. Quando está comigo lá 15 dias, eu arco. Quando está com você aqui 15 dias, você arca, né? Isso aí foi uma saída. O legislador, acho que ao elaborar a lei, tem que ver as situações. Na prática, tudo muito diferente. As leis, muitas leis são feitas e não se fazem um estudo, não vê a praticidade do negócio. Guarda compartilhado. Se a pessoa, o pai e a mãe não se dão, como você vai compartilhar uma guarda dessa natureza? Que pressupõe o diálogo, a conversa no interesse do próprio menor, não é? Do próprio menor. Não é como você vai falar para uma criança, não, você vai morar com ela e comigo. Mas vocês não se dão? Mas aí vem a presença do Ministério Público para coibir exatamente essa situação. Em tese, né? Porque nós estamos ali para defender o interesse do menor. E do casamento. Por isso atuamos como custos legis ali. Mas nem sempre é possível. E te digo, quase sempre não é possível. Tem que decidir ou vai ficar com o pai ou com a mãe. Sendo que o Estatuto da Criança e Adolescente, num artigo que eu não me lembro, diz que os adolescentes, as crianças, a partir de 12 anos de idade, têm a opção de escolher com qual dos pais quer ficar. Ou seja, o juiz pode ouvir. Ele já tem, nessa idade, ele já tem o discernimento de escolha. Eu quero ficar com o papai, quero ficar com a mamãe e tal. É muito difícil. Uma criança de 12 anos não tem esse discernimento. Né? Vai pela influência. Se eu morar com meu pai vai me dar
mais presente, vai me dar videogame, vai me dar isso, vai viajar comigo, né? Em razão, às vezes, da situação financeira. Então, a mãe tem a situação financeira maior, não, vou ficar com minha mãe porque eu vou morar numa casa boa, ganho muito presente, meu pai não tem condições, né? Não é esse segmento, mas criança é difícil, né? É uma criança, né? Você não pode exigir de uma criança de 12 anos dizer com quem ela quer ficar. Por isso tem os estudos sociais, os estudos psicológicos. Isso é uma estrutura que existe no judiciário que atua, mas o volume de processo é muito grande, gente. Olha, quantidade de processo que se entra numa vara de família mensal é uma coisa absurda. Uma coisa absurda. Não há muito tempo foi criada a segunda vara de família em Teresópolis, porque a vara de família, que hoje é a primeira vara, já encontrava-se assoberbada. Antigamente, há muitos anos atrás, era a única vara, família e infância. Né? Na época que só existia uma vara de família que era a vara de família e infância. Depois foi criada a vara de infância, que aí sim criou a vara de família, depois foi desmembrada e criaram a segunda vara de família da comarca. E hoje atende com presteza aí a demanda da cidade. O prefeito de Teresópolis instalar uma terceira vara? Não precisaria. Não. Eu acho que sim, um ou dois juizados seria especiais cíveis, mais uma vara criminal talvez. Também vara criminal exige um certo trabalho por parte do Ministério Público. Mas há um aspecto interessante nisso, porque além do juizado especial civil, nós temos também o juizado especial criminal. Mas é adjunto. Que é adjunto. É adjunto. Mas o juizado especial criminal envolve aquela parte. Existem os conciliadores que praticamente tocam aquilo. Porque eu, quando trabalhei aqui no criminal, 90% aceita a transação penal ali na audiência de conciliação. Então, a maioria aceita. A cesta básica, prestar um serviço. Na minha época a gente aplicava muito a cesta básica, porque era mais fácil, né? E a gente pegava isso aí, dobra de instituições de caridade para famílias carentes, né? Então, a maioria do pessoal aceita a transação penal no juizado especial, criminal. No civil é mais complicado. O Teresópolis merecia realmente mais um ou dois juízes para juizado, né? Criação de mais 2 juizados. Com a elevação da entrância, seria bem-vindo para a cidade. E a criação do novo fórum, que parece que com a criação do novo fórum vai unificar. Os juizados vão sair do fórum de Agriões e vão para esse prédio. Irá permanecer tão somente a vara da infância ali e vão agregar a estrutura do judiciário nova que será construída, que deve levar aí uns 2, 3 anos, né? Vai abrir agora a fase de licitação, eu acho, né? Como eu falei, não sou do judiciário. Mas a gente escuta dizer, vai abrir licitação para começar as obras. E veja bem, você pegaria 12 mil processos, porque nós estamos no meio do ano praticamente. Estamos em junho, no meio do ano. Nós pegaríamos esses 12 mil processos e nós dividiríamos por 3, se aqui houvessem 3 juizados. Se tivermos 3 juizados, meus amigos? Isso não vai ter, né? Não vai ter. Pensar em mais um para nós seria uma grande vitória. Mais 2 não vai ter. É aquela história. A vara de família tem muita demanda. A distribuição é 100 e poucos processos por cada vara, se eu não me engano. Mês. Se o juiz não der 100 e tantas sentenças, aquilo só vai acumulando. Não é verdade? Então, se entra 150 processos, vamos dar um exemplo, e não tiver 150 sentenças, o número só vai crescer. Hoje, cada vara de família está em torno de... A segunda vara de família, se eu não me engano, está em torno de 2 mil processos, e a primeira vara de família em torno de 4 mil processos, talvez 3 mil, não sei. Não sei porque eu nunca trabalhei na primeira vara de família. Quem atua lá é o meu colega, o doutor Carlos Eduardo Miranda Ferraz. Mas a estatística, que a vara de segunda tem um pouquinho menos porque o juiz consegue sentenciar mais ali, com mais rapidez do que o juiz da primeira. Não quer dizer que a primeira seja pior do que a segunda, ou a segunda melhor que a primeira, isso não existe. E com a criação da segunda vara de família, certo número de processos que se encontravam na primeira passaram para a segunda, não foi isso? Foi. Houve uma redistribuição. Pegaram par e ímpar, né? Pegaram par e ímpar e dividiram. E depois houve a compensação. Agora existe nas varas de família aquele problema. Muitos processos são desarquivados. O processo está lá parado há anos, aí a pessoa precisa de uma peça ou de alguma coisa, o processo é pinçado no arquivo que fica em Itaipava, o processo volta e aquilo
redistribuído de uma maneira que eu não sei, acho que o par vai para a segunda vara e o ímpar eu para a primeira. Né? Então são processos que às vezes voltam e fazem um número crescer. Inclusive para efeito de execução de alimentos, porque às vezes no decorrer dos anos... as pessoas não guardam cópia da sentença, exatamente, né, do percentual que tem que se pagar. Né? Existe uma racionalização. O Ministério Público hoje está, falando a nível de Ministério Público, o órgão colegiado lá vai se reunir e vai existir uma racionalização para resolver o problema. Tem muitos promotores que entendem que o promotor não tem que falar nesse tipo de ação, naquele tipo de ação. Os juízes hoje não falam mais em habilitação de casamento, só o membro do Ministério Público que dá parecer favorável ao casamento. Hoje o juiz não tem qualquer intervenção mais na habilitação de casamento, só o Ministério Público. Tem promotores que entendem que casamento de pessoas maiores e capazes, que não têm filhos, não tem nada, não há por que a intervenção do Ministério Público, até porque existe uma lei que diz que essas separações não, agora divórcio, né? Esses divórcios podem ser promovidos num cartório extrajudicial, quando não houver bem nem menor. Quando não houver Você bem nem pode menor. separar porque não pode não casar. Exatamente. Tem uma lógica. Está tendo um estudo no Ministério Público, acho que já foi votado, ou está para ser votado lá, um estudo de racionalização, até para dar mais serenidade ao promotor, né? Ficar falando em processo que não tem interesse. Às vezes vem um processo para a gente, no civil também, o promotor não tem qualquer interesse nisso, né? Não tem interesse de funcionar. Quer dizer, o processo vem para o Ministério Público, quer dizer, eu não estou mais aqui. Para que ele opine. Para ele opine, para dizer que perda de tempo. Para ele dizer que ele não tem interesse de funcionar naquele processo. Ou seja, uma perda, perde uma semana, 10 dias, porque você tem que abrir vista, levar o promotor, ele falar, devolver aquilo, entrar para o andamento, ir para o juiz para mandar alguém falar, já que o promotor não tem interesse. Há toda uma logística envolvida nisso, né? É uma estrutura muito grande, né? Que envolve Ministério Público, Defensoria Pública e a estrutura toda judiciária. O Ministério Público não faz parte do judiciário, o Ministério Público é poder executivo. Muita gente acha, o promotor é do judiciário. O promotor não é do judiciário. Essa é uma confusão muito comum que as pessoas leigas, que não são advogados, etc. Nós não somos do judiciário, nós somos do poder executivo. Assim como o órgão da Defensoria Pública. Nós dependemos da Assembleia. Tudo que a gente precisa, verba, tudo vem proveniente da Assembleia. O Judiciário hoje não. O Judiciário foi criado um fundo e hoje o Judiciário consegue fazer tudo que ele quer, com exceção da folha de pagamento, que cabe ao Estado. O Estado do Rio, ele só paga a folha dos funcionários. Se o tribunal quiser comprar um copo, uma caneta, é com dinheiro próprio dele, através do fundo especial que chama. Fundo especial. E agora foi criado um fundo para a Procuradoria do Estado e um fundo para a Defensoria Pública, para eles arrecadarem verbas também. Fundper e Fundper. Eu não sei o nome, mas existe isso. Isso mesmo. Quando você recolhe uma taxa, um greve no greve eletrônico, existe um percentual para a Defensoria Pública, um percentual para os procuradores de Estado. É uma verba específica para eles. É a mesma coisa do tribunal. O tribunal hoje recolhe as custas, 20% vai para o fundo especial. Isso gera milhões ao tribunal. Então ele constrói prédios, ele troca lâmpada, tudo é proveniente de verba própria, com exceção da folha de pagamento. Já o que não acontece com o Ministério Público. Nós somos vinculados aos deputados. Qualquer coisa que Bem lembrado, doutor Hélio. Estamos vinculados aos deputados. Bem lembrado. Nós vamos terminar o nosso terceiro bloco com esse tema tão palpitante. Vocês já viram que a discussão esquentou bastante aqui e voltaremos dentro de alguns minutos dando continuidade a esse tema. Até lá, meus amigos. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso programa OAB em Foco, dando continuidade aqui à nossa discussão a respeito de juizados especiais, com o doutor Henrique Borgongino e o doutor Elis Hermídio Figueira, promotor de justiça. Nós estávamos conversando a respeito da construção do novo fórum e de vários outros temas, e eu faria uma pergunta agora ao doutor Elis. O senhor acredita que a construção do novo fórum, com mais espaço, com mais comodidade, vai melhorar essa sinergia entre o Ministério Público e o Judiciário? Acredito que sim.
O Tribunal de Justiça já adotou há muitos anos uma política de que, antigamente, os promotores, defensores ficavam tudo dentro fora. Tinha uma sala para o promotor, tinha uma sala para a defensoria, tinha tudo. Isso tira o espaço do judiciário, né? Com exceção da capital hoje, que existem algumas promotorias, se eu não me engano, dentro do fórum, acho que existe ainda, e o resto é tudo nas proximidades, externo, né? E uma estrutura melhor é sempre bem-vinda para todos, não só para o judiciário, mas para o Ministério Público, né? Porque as pessoas ficam com comodidade aguardando uma audiência. Você chega ali, vai ter onde parar um carro. Quantas vezes você chega ali no fórum, quer parar um carro, está em cima da hora da audiência, não tem nem onde parar o carro, né? Um advogado, um promotor, um defensor, né? O Ministério Público, no entanto, está alocado ali perto do fórum, tem estacionamento privativo lá, onde aluga as salas, né? Mas um advogado chega do Rio, onde se para nessa cidade hoje? Um carro. Não consegue. Não consegue nem andar, pedirá parar. Nem os daqui estão conseguindo parar, quanto mais os que vêm de fora. Então, a estrutura vai ser muito bem-vinda, embora não seja no centro da cidade, mas essa política de construção de fóruns, realmente, o tribunal tem razão. Como você vai construir um fórum grande aqui no centro? Não existe terreno suficiente hoje para construir um fórum de sei quantos mil metros quadrados. E ventilou-se, inclusive, há algum tempo atrás, a possibilidade desse fórum ser construído onde hoje é a UPA. Exatamente. Ali é o mercado de carga pesada. Existe uma pendência, antigo mercado. Ali seria muito pior. E nós temos esse problema da lei do meio ambiente, por causa do rio, tem que ter tantos metros de afastamento. Isso aí gera uma polêmica. Criaria problema. A Serra, o Ministério Público, vai dizer, mas não tem tantos metros, não sei o quê. Isso é uma confusão danada, né? Que eu acho é uma lei também que está em foco aí, né, na televisão. Gente, a gente mora numa cidade que o rio corta ao meio. Gente, não tem como você dizer que não pode construir algo ali. Aquela casa ali, por exemplo, ao lado da Luzágua. Do Marco Central, do edifício central ali, né? Entre a drogaria original e a Luzágua. Existe uma casa ali familiar. Aquela casa hoje, pela nova lei aí do Código Florestal, não vale nada. Se você dá um recuo de 30 metros, acabou o terreno. Ou seja, o cara ela perdeu todo o valor econômico que tinha, né? E ali não poderia ser uma sede do Ministério Público, ali não poderia ser uma sede do Judiciário, da Defensoria Pública. Não, por quê? Não pode construir porque não sei o quê. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Há casos e casos. Lógico, você vai chegar num lugar que não tem nada, não, vamos construir na beira do rio, né? Então, ali, qual a diferença de você construir mais um imóvel ali? Nenhuma. Vai adiantar para o meio ambiente ali? Nada. Se o rio transbordar água, vai escorrer por ali? Não vai. Não vai porque o muro está bem acima do nível da casa. Lá atrás tem um muro que passa, ou seja, a água nunca vai transbordar por ali. Então, são coisas que o legislador não prevê isso. Vamos falar do exemplo de Recife. Né? Recife é uma cidade cercada por rios, mar, tudo. Não se pode mais construir. Né? Então, acho que a lei existe, é bem-vinda? É bem-vinda. Agora, vamos analisar o caso, né, gente? Pelo amor de Deus. É uma casa ali jogada no centro da cidade. Não pode fazer nada. Estacionamento de carro. Vai virar estacionamento aquilo ali. É provável. Até porque estamos muito carentes de estacionamento em nossa cidade. Não é? Era uma área que serviria para um órgão público, uma própria prefeitura, mas apropriação, uma coisa, construir uma sede nova para o Poder Municipal ou para a Defensoria, como eu disse, para o Ministério Público, né? Não pode, por quê? Tem que dar um recurso de 30 metros. 30 metros vai lá na calçada, o cara tem que construir no meio da rua. E acho que isso aí não é bem-vindo. Nós estávamos comentando aqui, doutor Elis, a respeito da construção do novo fórum, que eu entendo que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento da justiça em nosso município. Em outras cidades, eu já tive a oportunidade de ver, porque advogo também em outras cidades, por exemplo, Macaé, Volta Redonda e várias outras, realmente os fóruns são bem afastados. O de Macaé, por exemplo, ele é totalmente fora da cidade. Eu não conheço. É o fórum padrão, mas é totalmente fora da cidade, num bairro bem equivalente assim, para lá do Meudon. Nós estamos aqui no centro da cidade, ele fica para lá do Meudon. Fica próximo até a rodovia, salvo engano. Fica na rodovia, exatamente. Então, é um local, na minha opinião, de difícil acesso,
ou você vai de ônibus ou de carro particular, há bastante espaço para estacionar, porque é um local ermo, essa que é a pura verdade, local ermo mesmo, né? Então, eu creio que a tendência é essa, face à carência, como o senhor dizia, de bons espaços no centro da cidade para se construir fóruns. O nosso fórum, realmente, ele não vai estar tão distante do centro, né? Onde está a prefeitura, não é tão distante do centro. Mas eu tenho uma preocupação ali, por exemplo, em que aquela área é uma área que inunda bastante. Sim. No Fórum de Petrópolis que eu vi no de Macaé, as garagens são subterrâneas e eu tive a oportunidade de estacionar em ambos, né? Há vagas para advogados, etc. Eu vejo com preocupação ali o nosso caso, porque é uma área de inundação e acho que há um certo risco. Não sei se há outras informações a respeito da construção desse prédio, porque ele deveria ser garagens, primeiro, segundo andar, A proposta deve ser equivalente, essa, né? doutor A Henrique? proposta deve ser essa. Ali 2, 3 andares de garagem e os andares. ali vai ter um possível, problema, possível. eu acho, não vai começar a bater estaca. Vão saber logo que ali tem água debaixo. Eu não sou de Teresópolis, eu moro aqui desde 95, mas dizem que aquilo ali É várzea. É várzea, É né? várzea. Então, a hora que for cravar as estacas ali, o bate-estaca, É água. vão ver o problema Vão da verificar. água. A Carmela Dutra, todo mundo sabe que a última quadra ali, entre a Rui Barbosa, acho que é o nome daquela rua ali do sinal, Isso, até lá Rui na Barbosa. Tenente Meirelles, aquilo ali quando chove, enche de água de 1,5 metro ali. Inunda. Ou seja, todo mundo sabe do problema, né? Então, na hora da construção, quem ganhar a licitação vai ver o problema. Ó, Não pode. tem problema de água. Estacionamento elevado. né? Estacionamento elevado. Eu não sei. Ouvi dizer que serão 2 ou 3 andares de garagem, mais 5 ou 6 andares de prédios para ocupar todas as serventias. Com exceção, se eu não me engano, da vara da infância. Que vai permanecer. Que vai permanecer, mas está tão pertinho ali, não tem nem o que reclamar. Agora, onde vão instalar o Ministério Público, onde vão instalar a Defensoria Pública, não sei. Porque lugar não existe. Isso é O importante. tribunal não cede mais espaço a esses órgãos. Então, não tem nem como dizer, os promotores todos vão ficar dentro do fora. Não vão ficar. Não vão ficar. Eles vão ter que procurar um lugar para alugar, ou comprar e instalar todo mundo ali. Como a Defensoria Pública hoje está instalada numa casa ali na subida da Vila Muqui. É improvisado. Uma coisa... Inclusive, próximo à prefeitura, parece que não existe mais terreno ali à disposição para novas construções. ainda tem o problema da enchente, né? Você vai comprar um terreno ali na parte quente, como é que sai? Como é que vai trabalhar? O promotor sai do fórum, choveu muito, não pode chegar no carro, Inundou. não pode ir para a sede para esperar a água baixar, não pode fazer nada. Quer dizer, é problemático, né? Isso vai trazer alguns transtornos de logística, Tudo. né, para o deslocamento, apanhar processo, levar para o Ministério Público, trazer, defensoria. Eu até acredito tipo de que coisa, não né? vai ter estacionamento para público, né? Porque a prefeitura está cedendo o estacionamento dela. Provavelmente as pessoas que param o carro ali vão ter direito a usar um andar, provavelmente, ali do estacionamento que será feito pelo judiciário, né? Eu não sei que termos foi feita essa permuta. Mas, provavelmente, as pessoas que param o carro ali vão ter um andar para parar. Os outros andares vão ser cedidos ao judiciário, que aí vem promotor, defensor, juízes, Magistrado. serventuários, não sei o quê. Ou seja, e os advogados vão parar o carro aonde? Na reta não tem mais condições de parar. A mínima condição. A Carmela Dutra não tem condições de parar. Eu não sei onde vão parar os carros ali. Ainda mais com esse processo agora, esse problema de E os estacionamento advogados? que está vendo na cidade. Eu acho que 90% está com o escritório aqui no centro da cidade, né? Quer dizer, A grande maioria. Grande o maioria. advogado pega um processo desse tamanho, vai caminhando no sol, sei lá, não vai. Tem que pegar um carro. Né? Chega lá, vai ter um problema, onde vai parar o carro? E são dificuldades. Por isso que o tribunal adotou, eu acho que essa política de construir fóruns em lugares mais afastados. Chega lá, Friburgo, por exemplo, eu fui promotor em Friburgo. Me falaram que o fórum lá é muito bom. São 2 andares lineares, Lineares. espaçoso, corredor Espaçoso. enorme, Bom, né? Que é um modelo padrão, É. tanto de Macaé quanto Já de estão falando que está Petrópolis. pequeno. É? Já estão falando. Desde a época que eu trabalhei lá, eu saí de Friburgo, deve ter uns 5 anos já. Eles já estão falando que está pequeno. Realmente magnífico é o prédio de Petrópolis. Já ouvi dizer que está pequeno. Já estão falando que não está dando mais. E lá, doutor José Eu não conheço, Antônio, nunca entrei. 10 vagas para advogado. Isso é bem-vindo. Espero que aqui também no nosso novo fórum tenhamos algumas vagas Doutor Hélio, pros sabe quantas, advogados. Né? Isso é sabe quantas fundamental. vagas os advogados têm aqui em Teresópolis? 2, eu acho. 3.
3. 3 vagas. É muito pouco, é muito pouco. Naquela rua lateral ali ao fórum. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta ao doutor Henrique a respeito das inovações. Nós estamos falando de inovações, construção do novo fórum, etc. Doutor Henrique, processo eletrônico no juizado especial. É uma boa? É bem-vindo? É bem-vindo, mas muita coisa vai ter que ser modificada. É? Não só na estrutura do próprio judiciário local, mas também na estrutura de cada um profissional da advocacia. Eu sei de casos hoje que tem advogados que, já foi falado aqui, que nem computador tem. A internet hoje, no Brasil, ela é paga. Tem advogado, início de carreira, lenta, lerda. Tem advogado, início de carreira em Teresópolis, que não vai ter condição de contratar o serviço. Então vai ser toda uma fase de adaptação. Os profissionais terão que se adaptar e o Tribunal de Justiça terá que dar tempo a esses profissionais para que eles possam se adequar a essa nova realidade. E parece que o Superior Tribunal de Justiça é tudo virtual hoje. Tudo virtual. Segunda instância. Segunda instância. Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal tudo de virtual. Tudo virtual. Eu já estive no Rio, recentemente, e vi quem já trabalha com processo virtual trabalha com 2 monitores. É um monitor que parece uma folha de processo, assim nesse formato, e o normal, o quadrado. A pessoa lê ali e digita naquele ali em formato já da folha. As pessoas que eu vejo é assim, trabalham com 2 monitores, porque você não tem como você ler um processo, fechar a tela, digitar para procurar alguma coisa. Então a pessoa vai lendo ali, vai batendo, vai digitando e vai escrevendo ali. Então, quer dizer, o advogado tem que ter 2 monitores. 2 monitores. Vai encarecer. Todo mundo tem que ter 2 monitores. Porque ainda tem o problema da certificação digital, que é uma assinatura digital. Isso não é de graça. Não, isso é pago. Isso é pago. Deve ser igual uma internet. Provavelmente deve, não sei se paga mensal, paga por uma única vez. Não, é por um período de 3 anos. 3 anos. A OAB Rio de Janeiro está também atuando nesta área em relação aos advogados e eu posso garantir que ela está fazendo a certificação digital junto com uma empresa das maiores do Brasil, a CertSign, e o custo dessa certificação é de R$120, que você, advogado, pode pagar em 2 parcelas de R$60. É rápido, é fácil. E, além disso, a OAB, por conta dessa certificação, ela está doando aos advogados a maquininha necessária para você inserir o cartão com chip eletrônico. Então, é uma medida que eu recomendo a você, advogado, que procure junto à ordem, procure se familiarizar com esse novo procedimento, porque a impressão que eu tenho, doutor Henrique, é de que é um processo inexorável, é um processo que está vindo para ficar e realmente eu recomendo aos nossos colegas que se atualizem, porque o advogado que não se inserir no processo eletrônico, ele vai ficar ultrapassado, vai perder clientes e vai ficar numa situação extremamente difícil. Essa é a minha opinião. Mas eu repito, terá que ser um processo um pouco vagaroso, gradativo, para que os próprios profissionais se atenham a essa nova realidade. E parece que, inclusive, essa questão da certificação, ela tem que ser feita direto na OAB Rio, é isso? Direto na OAB. A subseção não está... Não. É assim que começou... O site da OAB lhe dá todas essas informações. É assim que foi implantado o sistema, o Ministério Público foi rápido, eficiente e chamou todos os promotores e todo mundo já tem... Está promovendo os treinamentos, tudo. Todo mundo já tem seu certificado digital. Né? Muitos não usam, cidade interior não vão usar tão cedo, né? Como eu estava em Sumidouro, não se fala nisso tão cedo em Sumidouro, Teresópolis, né? Eu ouvi dizer que na capital as audiências já são gravadas oralmente. Já ouvi dizer. Acho que na vara criminal, se eu não me engano. Já há várias gravadas. E parece a experiência vai começar agora em Teresópolis. Isso. São gravadas também. Não vai ter mais negócio de assentada, pessoa digitando. Vão ser tudo gravado. O juiz fala, o promotor fala, a parte fala, é tudo gravado. Na capital já está em experiência e já faz sucesso, isso parece por lá. Eu acho que é na vara criminal que está acontecendo isso em algumas varas de família ou civil. Não sei porque eu raramente frequento fora da capital. Bom, eu queria ressaltar aqui, finalizando o nosso programa, que nós recebemos a prestimosa visita do Dr. Carlos Eduardo Ferraz, promotor de justiça
do Estado do Rio de Janeiro, aqui alocado à vara de família, a primeira vara de família, não é? Que teve a gentileza de nos visitar, conversar conosco, e ao qual eu quero aproveitar a oportunidade para estender um convite para participar desse programa numa data específica que nós vamos agendar, e ele estará aqui conosco discutindo os temas mais variados do interesse de todos vocês. Por último, eu queria também fazer uma pequena homenagem e estender meus cumprimentos à doutora Inês Joaquina, que está deixando a vara da infância, da adolescência e do idoso, após anos e anos de prestimosos serviços prestados ao Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ao qual eu quero parabenizar, lhe desejar os melhores cumprimentos, felicidades, que seja muito feliz em sua nova vida e que vai deixar lembranças pelo excelente trabalho feito aqui em nossa comarca. Muito obrigado, doutora Inês, parabéns e votos felicidades aí na nova vida. E eu queria então passar aqui para finalizar a palavra ao doutor Henrique Borgongino, que nos prestigiou na noite de hoje, né? No dia de hoje, melhor dizendo, com esses esclarecimentos a respeito do juizado e tal, para a sua despedida final, doutor Henrique. Eu gostaria de agradecer ao seu convite e que de alguma forma eu tenha auxiliado os nossos telespectadores aí com relação ao assunto debatido. E muito obrigado e uma boa noite. Esperamos tê-lo aqui de volta em breve. Sem dúvida. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença. Sempre atento ao convite. E a palavra ao doutor Elis Hermídio Figueira, promotor de justiça, que nos honrou com a sua presença, nos prestou todos esses esclarecimentos, esse bate-papo aqui saudável, esclarecedor, que eu tenho certeza serviu a todos vocês para também sua despedida final. Boa noite, senhores telespectadores. Muito obrigado, José Antônio, pelo convite. Eu deixo para o seguinte, na verdade eu acabei falando mais do Judiciário do que do Ministério Público, né? Embora não faça parte do Judiciário, acabei respondendo mais perguntas sobre o Judiciário. Mas eu fico muito feliz de ter comparecido ao programa, ter contribuído de certa maneira aí com informações que muitas pessoas não têm. Eu digo o seguinte, nós, promotores, defensores, juízes, serventuários, nós estamos ali para servir a vocês. Nós somos pagos pelo poder público para servir a população. Não estamos ali em nenhum privilégio. Eu, pelo menos, nesses anos todos que estive por aqui, em diversas comarcas, sempre prestei o melhor do serviço que eu pude. Não tem problema de horário. Já fiz audiência até 2 horas da manhã, várias vezes. Trabalhei em Campinho em 1994, cansei de sair do fórum 1, 2, 3 horas da manhã fazendo audiências, até 3 horas da manhã. Eu acho o seguinte, estamos para servi-los, estamos para resolver os problemas que vocês não conseguem resolver amigavelmente. Se precisar, a Justiça sempre esteve de portas abertas a todos, o Ministério Público é uma instituição fantástica. Eu nunca quis ser defensor, eu nunca quis ser juiz, eu nunca quis ser nada. Eu sempre tive a vontade de ser do Ministério Público. E foi o único concurso que eu fiz, foi para o Ministério Público. Eu acho que nós estamos aqui para servir todos da melhor maneira possível. Espero que tenha contribuído aí com vocês e uma boa noite para todos. Doutor Elis, muito obrigado. Esperamos revê-lo aqui em breve no nosso programa. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela prestimosa atenção. Por mais uma vez estarmos aqui esclarecendo a vocês, ajudando com esses temas. Obrigado de novo, felicidades e até uma próxima oportunidade. Até lá, meus amigos.